Você conhece todos os Cavaleiros de Ouro de Ares que já apareceram em toda a franquia de Saint Seiya, incluindo clássicos e spin-offs como The Lost Canvas, Next Dimension, Episódio G e Episódio G Assassin? Cada um carrega a lendária armadura dourada de Ares e representa sabedoria, proteção e sacrifício, alguns como mestres e outros como guerreiros que enfrentaram batalhas impossíveis. Hoje eu vou apresentar todos os Cavaleiros de Ouro de Ares oficiais e no final vou revelar a minha opinião, qual é o mais poderoso de todos. E fica até o final porque a resposta pode te surpreender. Então, solta a vinheta. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. E você já sabe, já no início desse vídeo, já vai deixando aquele like por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho das notificações ativo pra não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui. Se tiver aparecendo aí o botão do hypar, clica nesse botão porque pra você não custa absolutamente nada e pra mim ajuda pra caramba. E se você quiser ajudar de uma forma ainda mais direta, se torne membro desse canal por apenas R$ 3,99. Dito isso, vamos ao vídeo. Antes de relembrar os Cavaleiros de Ares, vale frisar que Saint Seiya possui várias linhas do tempo e vários universos paralelos, incluindo o mangá anime clássico, The Lost Canvas, Next Dimension, Episódio G, Episódio G Assassins e muito mais. E apesar das diferenças, todos reconhecem a importância do Cavaleiro de Ares, o guardião da primeira casa do santuário e o responsável por julgar os guerreiros que cruzam seu caminho. Agora, vamos conhecer os portadores dessa lendária armadura, começando com Xion de Ares. O primeiro nome que não pode faltar é Xion de Ares, um dos personagens mais importantes de toda a franquia. Originalmente, Xion foi introduzido no clássico como o antigo Cavaleiro de Ares que sobreviveu à Guerra Santa contra Hades no século XVIII, ao lado de Doku de Libra. Ele se tornou o grande mestre do santuário, papel crucial para toda a mitologia de Saint Seiya. Em Next Dimension, vemos um jovem Xion como Cavaleiro de Ouro de Ares, atuando diretamente na narrativa. Ele aparece orgulhoso, leal a Athena e pronto para dar sua vida pela deusa. Sua amizade com Doku é aprofundada, mostrando a parceria que viria a marcar as suas trajetórias. Já em Lost Canvas, Xion também ganha destaque. Ali ele é retratado como um jovem prodígio de Jamiel, aprendiz direto do mestre Hakurei. É nesse arco que entendemos melhor a sua origem, seu treinamento e sua evolução até se tornar o Cavaleiro de Ares. Lost Canvas mostra um Xion mais humano, em formação, mas já demonstrando sua genialidade com barreiras e técnicas de defesa, além da sua fé inabalável em Athena. Xion representa o elo entre as gerações e é, sem dúvidas, uma das figuras mais marcantes da franquia. Mu de Ares clássico. Mu de Ares é uma dessas figuras lendárias de Saint Seiya que combinam sabedoria, poder e dever com uma aura quase mítica. Ele é descendente dos Muvianos, um povo com habilidades especiais, e sua especialidade é reparar o que está quebrado, como armaduras sagradas e ideais que pareciam perdidos. Mu veste a armadura dourada de Ares, a primeira das 12 casas, guardiã da entrada do santuário e o primeiro obstáculo que cada guerreiro de Athena deve superar. No clássico, Mu aparece como um dos Cavaleiros de Ouro mais calmos e reservados. Ele revela uma serenidade que esconde uma força imensa. Desde muito cedo demonstra ser o único capaz de restaurar armaduras danificadas, uma tarefa que exige não só o domínio técnico, mas profundo respeito pelo espírito do guerreiro e pelo ideal da proteção de Athena. Ele respeita ordens, é leal, mas também sabe quando é hora de agir nos bastidores, como quando ajuda os Cavaleiros de Bronze quando é necessário, com a sua telecinese ou restaurando as armaduras mesmo quando o santuário está em crise. Mu pode combinar poder, paciência e dever, elementos que o transformam em um verdadeiro pilar para a história clássica. No episódio G, Mu é mostrado ainda mais jovem, com cerca de 13 anos vivendo em Jamiel, e já é conhecido como o único capaz de restaurar armaduras de forma sagrada. Quando Aioria, Aldebaran e Litos pedem a sua ajuda para recuperar a armadura de leão, Mu se recusa, afirmando que ela já está morta e além de reparo, o que gera uma grande tensão. Aioria insiste e é nesse momento que Mu demonstra o seu poder ao paralisar o Cavaleiro de Leão com a sua telecinese, não por agressividade, mas para conter o confronto e explicar sua decisão. Mais tarde, em sua batalha contra Iapeto de Dimensão, Mu revela sua versatilidade e maturidade, ergue a muralha de cristal para defesa, salva aliados com teletransporte, neutraliza ataques dimensionais com a extinção estelar e contra-ataca com a revolução estelar. Assim, vemos um Mu ainda em formação, mas já extremamente poderoso, equilibrando sabedoria, força, sempre refletindo sobre quando lutar
e quando recuar. Em episódios de Assassins, Mu assume uma postura mais sombria e ambígua, servindo a deusa do caos, Tomoe, ao invés da Athena tradicional. Sua lealdade e identidade são colocadas à prova, revelando um lado mais destrutivo. Ele demonstra um grande poder mental, usando telepatia e ataques psíquicos para dominar inimigos e atacar locais protegidos por barreiras mentais. Uma de suas técnicas mais poderosas é a Revolução Estelar, uma chuva de meteoros devastadora, além de criar um meteoro de pedra de ferro para atacar a Terra. Seu discípulo Kiki tenta detê-lo usando técnicas aprendidas com o próprio Mu, como a muralha de cristal aprimorada, o que intensifica o conflito entre mestre e discípulo, tanto no poder quanto nos ideais. Gateguard de Ares. Gateguard foi o Cavaleiro de Ouro de Ares durante a Guerra Santa do século XVI no universo de Saint Seiya The Lost Canvas. Ele era um guerreiro poderoso, determinado, marcado por um passado trágico. A sua vila foi destruída por forças malignas, deixando-o como o único sobrevivente. Esse trauma o fez perder a fé na humanidade e nos deuses. Apesar disso, foi acolhido por Itia, o grande mestre, e passou a seguir o seu ideal de um mundo ideal de paz. Treinou ao lado de Sage e Hakurei, tornando-se um dos cavaleiros mais dedicados. Porém, ao perceber que os ideais de Itia estavam corrompidos por forças do submundo, Gateguard se deixou dominar pelas fadas das trevas e passou a agir contra o santuário. Em conflito com seus antigos companheiros, Gateguard acabou enfrentando Hakurei e Sage. Mesmo corrompido, ele manteve um fundo de humanidade e em seus momentos finais demonstrou arrependimento e esperança de que os seus erros servissem como lição. Gateguard foi morto durante a Guerra Santa do século XVI, mas foi substituído por outro cavaleiro de Ares, que foi Avenir de Ares. Avenir é um cavaleiro de ouro de uma realidade alternativa, apresentado em The Lost Canvas Gaiden, de Xion. Ele vem de um futuro distópico, onde Hades venceu Athena, destruiu o santuário e decapitou a deusa, sendo Avenir um dos poucos sobreviventes. Transportado por uma ampulheta gigante para o século XVI, ele ganha a chance de lutar em uma guerra santa passada, tentando impedir que a tragédia de seu tempo se repita. De aparência marcante, alto, cabelos brancos volumosos e pele mais morena, Avenir carrega serenidade, mas também o tormento e culpa por não ter conseguido salvar o seu mundo. No século XVI, ele é acolhido por Hakurei, Sage e Athena, enfrentando os espectros e revelando-se não como o cavaleiro de Ares daquela época, mas como um guerreiro vindo do futuro, disposto a mudar o destino. Sua história culmina em um ato de sacrifício. Avenir se coloca como um escudo de Athena diante de um ataque mortal, morrendo para protegê-la e deixando como legado a memória de um cavaleiro moldado pela dor, esperança e devoção inabalável. Sua figura se torna um elo entre duas eras e um símbolo de resistência contra a inevitabilidade do destino. Kiki de Ares, Ômega. Kiki de Ares em Saint Seiya Ômega é apresentado como o sucessor de Mu e atual Cavaleiro de Ouro da constelação de Ares. Discípulo treinado em Jamiel, herdou de seu mestre a habilidade sagrada de restaurar armaduras, tornando-se o único reparador vivo de sua época. Essa função o tornou essencial para os cavaleiros, já que além de devolver o vigor das armaduras, ele também renovava a esperança de seus portadores. Quando Marte tomou o santuário, Kiki optou por viver recluso com sua aprendiz Haki, protegendo-a das perseguições que recaíam sobre ele. Apesar do isolamento, o chamado da guerra e a coragem dos jovens cavaleiros de bronze o motivaram a retornar ao campo de batalha. Em sua volta, assumiu plenamente o posto de protetor da Casa de Ares, oferecendo defesa e suporte estratégico aos aliados. Sua personalidade é marcada pela serenidade, sabedoria e compaixão, refletindo muito do legado de Mu. Contudo, quando necessário, Kiki demonstra uma força impressionante, capaz de enfrentar inimigos poderosos. Ele se destaca por unir o papel de artesão e guerreiro, sendo tanto restaurador quanto combatente leal. Assim, em Ômega, Kiki simboliza o equilíbrio entre o conhecimento, poder e devoção à deusa Athena. Em Saint Seiya, episódios de Assassin, Kiki também é o Cavaleiro de Ouro de Ares do século XXI, sucessor de Mu e discípulo de Xion. Ele é reconhecido por sua habilidade única de restaurar armaduras e por sua força mental impressionante. Quando Shina informa que a sua barreira de cosmo foi quebrada, Kiki percebe que seu antigo mestre Mu foi ressuscitado como um dos cavaleiros perdidos e decide enfrentá-lo. Para proteger a Terra dos meteoritos causados pela Revolução Estelar de Mu, Kiki cria uma barreira cobrindo toda a superfície do planeta. Essa ação demonstra o seu poder e dedicação em proteger a humanidade, mesmo diante de desafios extremos. Agora que conhecemos todos os Cavaleiros de Ares, qual deles é o mais poderoso? Se considerarmos poder bruto, alcance ofensivo e versatilidade, Mu, em episódios de Assassin, provavelmente é o mais poderoso de todos. Ele combina o domínio absoluto de técnica devastadora
devastadoras, inteligência estratégica e capacidade de afetar tanto inimigos individuais quanto áreas inteiras. A diferença para os outros cavaleiros de Ares é que ele une força física, mental e cósmica em escala global, enquanto Avenir, por exemplo, por mais impressionante que seja, atua mais pontualmente em linhas temporais específicas e batalhas definidas. Esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários qual o seu cavaleiro de Ares favorito e qual você acha o mais poderoso. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal com o sininho das notificações ativo. Eu vou ficando por aqui, mas estão aparecendo outros vídeos do canal para você clicar e continuar um pouco mais comigo. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.